FIIs em valorização, finalmente os fundos imobiliários voltaram a subir depois de alguns meses em queda. Ia configurar aí o 6º mês consecutivo de queda, já o 5º mês era aí recorde na história. Nunca antes na história desse país nós tivemos quedas consecutivas em 5 meses seguidos do IFIX. E sim, tivemos uma correção dos fundos imobiliários, principalmente fundos de papel também vindo para cima. E aí a gente observou entre mês de fevereiro e março uma alta aí de mais de 5%, colocando aí na tela, sendo que fevereiro já tinha fechado com uma alta de 3,34%. Então, se a gente fazer esse compilado nos intrameses, dá uma alta aí de mais de 5%. Lembrando que a queda ali em 2024 foi de aproximadamente 5,9%, 6%. E antes de tudo, já se inscreve aqui no canal, você sabe que o conteúdo vai ser muito bom e com a sua inscrição e com a sua curtida a gente consegue alcançar um público ainda maior, que também vão conhecer os FIIs, vão comprar FIIs e a sua cota aí com certeza vai valorizar ainda mais. Então já deixa o joinha aqui no Clube 11 para fortalecer aí os nossos conteúdos e a gente continuar crescendo. Então, será que o IFIX aí vai recuperar esses 2 meses aí, tudo que caiu em 2024? Será que essa alta vai continuar sendo expressiva e a gente vai recuperar os patamares ali de 2024, onde os preços ali, principalmente em dezembro, estavam uma atrocidade de desconto no mercado secundário, isso em todos os segmentos. A gente observou ali o IFIX bater em 2024 3.300 pontos, então para valorizar ali voltar ali nos 3.300 pontos que começou a cair em 2024, seria necessário mais uma alta de 3 a 4% para a gente voltar no patamar de 3.300. E outro ponto que eu separei aqui para falar para você foi que fevereiro foi esse mês muito importante, que foi a retomada da alta, mas a gente precisa observar e entender o que configurou a queda do IFIX e se o fundamento se sustenta para justificar que essa alta continue e que a gente consiga aí recuperar os valores, ou será que passou a melhor oportunidade para você investir em fundos imobiliários? Esse vai ser o tema do vídeo. Será que você perdeu o melhor momento para investir em fundo imobiliário? A gente vai trazer todos os números e passar aqui e falar, claro, a nossa opinião sobre tudo. E eu já vinha falando aí nos últimos 3, 4 vídeos do clube, em alguns deles eu citei especificamente que era a melhor oportunidade dos últimos 30 anos para você investir. E eu fui o único a defender isso, porque não basta você olhar ali o PVP e olhar se teve um PVP histórico do IFIX mais descontado do que agora. Para você comparar com uma indústria de 10 anos atrás não faz sentido nenhum. Hoje nós temos uma indústria muito mais desenvolvida em termos de diversificação de portfólio, quantidade de ativos, segmentos. 10 anos atrás o IFIX era praticamente 100% tijolo, então a base comparativa ela é muito distinta para você colocar lado a lado. E já indo para o tema central do vídeo, o motivo da desvalorização que nós observamos em 2024 foi a abertura de curva de juros. E eu trouxe para você aqui essa curva de juros, curva de referência de 10 anos, para dar uma olhada para ver o que aconteceu nos últimos dias, no último mês, para justificar essa alta interrupção de queda do IFIX já na tela. Então, o que a gente observa aqui? Eu coloquei a curva da NTN-B com resgate em 2035, lembrando que não temos mais esse título para compra de 2035, mas se você quiser resgatar, essa vai ser a taxa aqui no dia 7/3, que é a última data. Só deixa eu confirmar aqui para ver se é no dia 7. No dia 10. Dia 10/3 é a última data aqui dessa taxa. Então, para você resgatar, estaria 7,58. O que a gente observou foi um fechamento de curva, principalmente ali depois do final de fevereiro até hoje. Então, pegando esses primeiros 10 dias de março, que justifica a subida do IFIX nesses últimos períodos. E aí a gente faz essa correlação sempre com a curva longa, porque ela tem mais correlação com as taxas aí de desconto que são precificadas nos fundos imobiliários. Lembrando que o fundo imobiliário de tijolo ele faz essa avaliação anual, que é uma consultoria independente, vai lá, avalia os ativos e traz o fluxo de caixa, projeta as receitas futuras em 10 anos, aí na perpetuidade, no 11º ano, é aplicado ali um cap rate de saída e traz todo esse fluxo a valor presente, aí dá o valor do imóvel, soma todos os valores dos ativos,
subtrai os passivos e você tem o VP do fundo atualizado anualmente. Danilo, por que que não é avaliado diariamente? Por que que não é avaliado mensalmente? Porque não faz sentido nenhum você fazer uma avaliação dos mesmos contratos, dos mesmos inquilinos, por exemplo. Fundos de lajes, contrato médio, em torno de 5 anos. Fundo de galpão, dependendo, se for atípico, 10 anos, se for típico, 5 anos, 3 anos, mais 5 anos para galpão, né? E 3 ali para lajes corporativas. Shopping center, lojas âncoras, são 10 anos de contrato, lojas satélites, 5 satélites de serviços, 5 anos, você tem os restaurantes, tem os pop-ups, tem os quiosques que são indeterminado, ou de 3 anos, contrato menor, então não faz assim, muito sentido você avaliar até bimestralmente, trimestralmente, porque os contratos são os mesmos e a percepção do mercado é a mesma. Se há, claro, algo muito relevante, o fundo vai lá, refaz essa avaliação, como foi feito lá em 2020, e precifica os ativos. E o fundo de papel? Fundo de papel marcado todos os dias, alguns marcam na curva, então tem que dar uma olhada como é que é essa marcação desses fundos de papel, porque aqueles CRIs que estão dentro da carteira muitas vezes não têm liquidez, então é bom você ter isso como parâmetro, se a originação é sempre feita internamente ou se esse CRI está sendo negociado no mercado. Mas, via de regra, você pode considerar o VP do fundo de papel como referência sim. Então você já entendeu mais ou menos o que é curva longa, influência ali nos fundos imobiliários. Então, simples, essa valorização tem uma explicação, que é o fechamento ali das curvas de juros, mas será que isso é sustentável quando a gente olha para frente? Para sustentar o título desse vídeo, que você realmente perdeu o melhor momento ali para investir em fundos imobiliários? Vamos olhar os fundamentos. Em termos de inflação, a gente vê correções aí semanalmente do Boletim Focus, que é a expectativa do mercado, de inflação para cima. Vamos para o fundamento da Selic. A Selic, ninguém sabe aí o patamar que ela vai estabilizar, mas todo mundo tem uma noção que ainda vai ter 1 ou 2 aumentos, então já está meio que precificado nos fundos imobiliários a Selic. Lembrando o que tem ano que vem? Eleições. Sim, algumas medidas aí mais populistas já estão sendo tomadas, como reduzir imposto e na marretada, isso é super normal para aumentar a popularidade. Eu não estou falando aqui de direita nem esquerda, a gente sabe que o papel no geral dos políticos aí hoje no Brasil é muito triste, que eles mais querem ali se manter no poder do que fazer algum bem para a população. Eu tenho uma visão um pouco crítica com relação à política como um todo e não tem lado A e lado B aqui. No geral, eles mais atrapalham que ajudam, na minha visão. A gente tem um estado super inflado, gordo, com fome e os preços das coisas vêm aumentando e a gente está sentindo sim isso no nosso bolso. Isso reflete, tem tudo a ver com os investimentos, porque nos fundos de tijolo, por exemplo, os contratos são reajustados pela inflação de um índice de referência. Normalmente o IPCA, o IGPM foi meio que abolido depois daquela última alta ali de quase 30%, 40% em 12 meses. Teve essa questão de mudança de contratos para o IPCA. E quando a gente olha os investimentos em fundos de papel, também tem lá um índice de referência e um prêmio intrínseco. Então, inflação, política, macroeconomia, está tudo ligado com os FIIs, com os fundos listados. E mesmo com toda essa galera aí jogando contra, nós temos um excelente produto que são os fundos imobiliários, já estão mais que provados aí numa indústria com um índice de referência aí que tem mais de 10 anos, uma indústria que existe há mais de 30 anos, e os que falam mal, continuaram falando mal de fundos imobiliários estão realmente frustrados. É aquela galera que começou a investir em 2019, 2020, pagou caro, não investiu mais, vem com custo de carrego muito alto aí nesses últimos 5 anos, porque tu comprou tudo com ágio de 50%, 70%, teve FOF sendo negociado a 200% de ágio aí tranquilamente no auge dos PVPs ali, nas métricas, né, de FOFs, que é absurdo você pagar 2, 3 vezes o que vale um fundo de fundo, e eles viraram verdadeiros críticos de retorno do Google, né? Virou moda ali colocar o retorno ali de um fundo imobiliário no Google e falar... desvalorizou 10% nesses últimos 2, 3 anos, desvalorizou 15% no último ano. E esquece do que o principal retorno do fundo imobiliário são os rendimentos e a capacidade de entregar renda recorrente. Vem com aquela mentalidade de bolsa que vai valorizar 200, 300% ali em 5 anos, sendo que essa valorização está intrínseca no dividendo. E hoje você tem essa oportunidade de pensar nesse carrego de valor patrimonial, porque está muito descontado no mercado secundário. E aí essa crítica está muito batida de pegar ali um fundo, calcular o retorno dos últimos 5 anos
considerando aí as máximas de 2019, se bem que agora esse discurso vai acabar, né, ali de março para frente, porque vai pegar o vale da pandemia. Então, esse retorno de 5 anos vai ficar meio prejudicado, porque vai pegar o pior momento ali da pandemia. Quando a gente fala de melhor momento, para mim, melhor momento é uma palavra muito forte para você falar, e não é sobre você acertar ali o vale daquele fundo, o vale daquele segmento. Para mim, melhor momento é sobre você comprar, sim, aproveitar as oportunidades em vários momentos que vão acontecer. Estar posicionado é muito importante, e melhor momento para mim é muito mais sobre você aumentar a diversificação da sua carteira, diminuir o risco intrínseco, evitar sobreposições dentro da carteira. Se tem ativos que são muito correlacionados, que investem mais ou menos ali nos mesmos ativos. Então, esse momento de mercado te dá essa oportunidade de você fazer essa diversificação, comprar coisas realmente boas e baratas. Quando elas valorizarem, aí a gente vai tentar mexer nessa carteira, olhar ali o que ainda tem de barato para poder realocar. Então, isso pensando numa carteira mais de valor, claro, mas quando a gente pensa numa carteira de renda, estar posicionado em coisas que têm muita qualidade de crédito, de tijolo, é muito importante você ter os ativos em carteira e aí fazer essas compras à medida do que você pode. Já falei diversas vezes aqui que é o melhor momento, que por XYZ, vou colocar aqui o gráfico de novo para você dar uma olhada. Então você faz um aporte um pouco maior, se você puder, em renda variável. Claro, competição com a renda fixa ela é muito alta. A gente está com taxas longas aí muito altas, mas se você pegar o custo do carrego hoje de fundo imobiliário, tá mais do que IPCA mais 10 para os próximos anos. Você pensando em uma possível correção, não só da valor mais próximo para o valor patrimonial, pode sim acontecer. E se não acontecer, você vai estar com um carrego muito interessante, líquido de imposto próximo aí de 12% ao ano. Então você pode sim ter perdido a melhor oportunidade de comprar o mais barato possível, sim. Espero que não. Na minha visão, deveria cair mais olhando essas taxas de juros. E aí abrirá mais oportunidades ainda para fazer excelentes compras que já estão em excelentes preços. Mas as coisas estão muito baratas ainda. E eu vou colocar um gráfico aqui que só o Clube FI tem, claro, para você ver. O primeiro gráfico na tela é o do yield do IFIX. Você pode ver aqui que a gente está ali em 12,5. Chegou a bater quase 13, 12,8. Estamos nessa arinha verde que só esteve 17% do tempo nessas áreas aqui, né, acima ali dos 11,2%, que é o desvio padrão superior, e esteve apenas 30% do tempo nessa faixa aqui abaixo de 7,2%, que foi aquele período em que as coisas estavam mais valorizadas. No geral, esteve muito mais entre o desvio padrão, claro, que é em torno de 50%, se a gente somar aqui 40, 45, um pouco mais que 50%. Então, ficou entre os valores de 11,2 e 7,2. Então, aqui já mostra que você está com um excelente carrego para sustentar aí, segurar esses fundos imobiliários. Se as coisas não valorizarem, se as coisas não continuarem, né, nessa questão de fechamento de curva de juros, melhoria de perspectiva, ano que vem você já sabe que vai ser um ano bem difícil. Olhando agora o famoso gráfico, claro, do PVP, que vocês mais gostam. Então, o que esse gráfico fala? Que estamos atualmente com um PVP de 0,85 e temos um desvio padrão superior de 1,06 e 0,86. Ou seja, o PVP atual está bem na área verdinha em 0,85, esse verde mais escuro. E isso só aconteceu em 22% do tempo. E quando isso aconteceu lá atrás, que foi abaixo desse desvio padrão, foi lá em 2016, que é uma indústria que praticamente não existia fundo imobiliário, era tudo monoativo, os ativos eram pouco escassos, segmentos eram pouco explorados, tinha pouco fundo de papel, etc. Então, e aí quando que eles ficaram caros? Lá em 2018, 2019. 2018 começou, 19 e 20, e antes da pandemia ali, todo mundo sabe o que aconteceu, bateu o máximo histórico, o IFIX chegou a bater 1,2 e de lá caiu, vem em queda. Então, a galera que fala, pega aí retorno dos últimos 5 anos, pega justamente quando os fundos estavam nesses preços, só que hoje eles estão nesses preços. E aqui todo mundo falava bem, alguns fundos de alto risco ganhavam copas, etc. E
as pessoas ficavam ali eufóricas e aí tinha essa questão de corrida, as coisas ficavam cada vez valorizadas. E hoje todo mundo fala mal, hoje o fundo imobiliário não presta para nada, o que importa é renda fixa. Então fica muito atento, não fica caindo nesse joguinho de youtuber, né, pesquisador de vídeos aí, que fica socando conteúdo. Então calma, as coisas não funcionam. Renda variável é um bicho que tem seu especialista. Quem é especialista em fundo listado normalmente não é especialista em bolsa. Então separe essas caixas, duvide de quem entende muito de tudo e procure conteúdos aí realmente de confiança. Aqui no Clube FI você pode contar conosco. Nós temos aí um acompanhamento. Esse gráfico que você está vendo na tela faz parte do Valuation Relativo, que é um dos relatórios que eu faço quebrando isso por segmento, faço esse dividendo também por segmento. Então, nossa cobertura ela é completa em todos os fundos listados. Também Fiagro, FINFRA e FIPE. Fiagro, por exemplo, nós acabamos de lançar nosso relatório e carteira recomendada chamada Mapa dos Fiagros, que também aborda aí as nossas principais preferências para o segmento, que também está muito descontado. Então, todo esse conteúdo está disponível para os nossos assinantes. A gente tem uma cobertura extensa em todos os fundos listados, única casa de análises que cobre todo o segmento de Fiagro, FINFRA, FIPE. A gente tem time para isso, braço, automação e também conhecimento em todo esse tipo de segmento especializado em fundos listados. Então esse gráfico ele mostra muito claramente que verde é compra, vermelho é venda, verde claro também é compra, amarelo é onde passa ali boa parte do tempo. Claro que também ficou muito tempo barato, 31% nessa faixa aqui, mas trazendo aqui para frente, se você for observar, foi 20 pandemia, né, desastre total, 21 recuperação, 22 recuperação também, 23 a gente teve uma valorização boa do IFIX, 24 abertura de curva e 25 parece ser um momento de inflexão. A visão deveria ser um ano mais de lateralidade, porque a gente observa aí questões macroeconômicas bem desafiadoras quando a gente olha fora da caixa dos fundos listados, fora da renda variável. A gente precisa que a inflação se arrefeça, que a curva de juros futuras aí feche, para depois a gente ter uma perspectiva aí mais clara. Só que quando isso acontecer, deixar claro aqui, a correção ela é muito rápida. A gente teve fundos valorizando aí nessa última semana mais de 10%. Então, você precisa estar posicionado para conseguir surfar essa alta. Não adianta você comprar na alta e vender na baixa, ficar nesse círculo vicioso de perder dinheiro. Se posicione, diversifique sua carteira que vai dar certo sim. E espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários o tema que você quer que eu aborde aí para os próximos vídeos também, que eu vou levar em consideração. Também costumo bater papo aqui nos comentários, responder vocês. Então, aguardo você. Um grande abraço e tchau, tchau.